sabedoria. Tira a poeira do meu coração. Faz do meu coração terra boa. Vai se sentando, vai se sentando. Vai para a direção do teu coração. Diz assim, Espírito Santo, cura-me essa noite, pela força da palavra. Cura-me, Espírito Santo, de todos os meus medos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra que hoje o Senhor traz para cada um de nós é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 2 ao 10, que diz assim: Damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção a vós em nossas orações. É que recordamos sem cessar aos olhos de Deus, nosso Pai, a atividade da vossa fé, o esforço do vosso amor e a perseverança da vossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois um número de eleitos, porque o nosso Evangelho não foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo, com toda a convicção. Assim sabeis que temos andado no meio de vós para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores de nós e de nosso Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de numerosas tribulações. De sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis, porque partindo de vós se divulgou a palavra do Senhor, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento de vossa parte tivemos e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo em verdade. Esperardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra de toda a ira futura. Palavra do Senhor. A palavra de São Paulo aos Tessalonicenses traz algumas coisas, e o tema dessa pregação é: a vossa eleição é de Deus. Quem são vocês? Quem somos nós? Eleitos de Deus. Primeira coisa. E quero vos avisar, se você acha diferente, Deus não erra. Nunca erra. O que é ser eleito de Deus? Pressupõe o chamado à vocação. Vocare. Quando Deus nos chama,
Daí, no nosso português, o vocativo, quando Deus chama, ei, diaconisa, ei, Paulo, ei, Edson, ei, Nise, chama pelo nome. Então a eleição é um chamado de Deus. Quando? Desde toda a eternidade. Quando o espermatozoide do seu papai fecundou o óvulo da sua mamãe, você não foi criado naquele momento. Você foi criado quando Deus te fez na eternidade. Por isso que Deus não perde ninguém. Ninguém Deus perde. A morte não tem a última palavra. Então a vocação de um eleito, ela passa pelo pressuposto do chamado de Deus. Como é esse chamado? É quando, volto a dizer, sua mãe ficou grávida, Deus deu ao seu pai e sua mãe, ao meu pai e à minha mãe, a possibilidade de participar daquilo que ele desejava. De participar daquilo que ele desejava. Assim, você, e quando eu preparava esse momento de pregação, Deus trazia essa pergunta. Você se acha um eleito? Você pode responder, sim, diácono, eu me acho. Me mostre. Me mostre sua eleição. Um eleito, uma analogia vou usar agora, um eleito não fica no banco. O eleito vai para o púlpito. O eleito é aquele que aparece, às vezes sem aparecer. O eleito é aquele que faz a experiência de Cristo, principalmente nas trevas. A luz já te mostra que você é um eleito. Tem pessoas que a gente chega, olha e fala assim, nossa, mas como aquela mulher é iluminada. Nossa, como eu chego perto dessa mulher, eu sinto Deus. Pronto, é a luz. A luz está revelando que você é eleito. E quando você está em trevas? E quando a treva, ela chega até a sua vida? Como é que você se mostra eleito? Vocação, só quem chama é quem tem algo para dar. Uma pessoa vazia, um ser vazio, não tem nada para dar. Por isso que quando a gente vê os santos e as santas de Deus, a gente percebe que eles eram sempre cheios de Deus. E quando as pessoas se aproximavam deles, eles tinham sempre algo para dar. Porque Deus enchia aquela pessoa. Mas por quê? Porque ele tomou posse, eu sou um eleito de Deus, então a minha vida tem que ser pautada nesta eleição. Eu não posso viver de qualquer forma mais. E o que Deus chama a atenção na pregação de hoje, na nossa quinta de oração, é isso. Você não pode mais viver do jeito que você quer viver. Você tem que viver segundo aquilo que o Senhor deseja para você viver. Daí a intercessão profética, que mostra quando você entra em intercessão profética, você não fala para Deus, vamos orar agora por isso, por aquilo. Você pergunta a Deus, pelo que eu devo orar, Senhor? Essa é a diferença. Então não ore mais assim, Senhor, eu quero orar pela minha casa, pelo meu trabalho. Não, deite seu joelho no chão, invoque o Espírito Santo e pergunte, Senhor, pelo que eu devo orar? Porque agora você está tomando posse da eleição. Você é o eleito. Então o eleito é aquele que recebe daquele que tem muita coisa para dar. É a mesma coisa, gente. Quando nós estivermos em situações, eu ensino muito os meus filhos da fraternidade isso. A pessoa está aqui falando comigo, gente, prestem atenção. Agora vocês vão saber. Você sentou comigo, falou, Diácono, deixa eu falar para você da minha vida, para você me ajudar. Você está falando comigo e eu estou rezando. Eu não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo e estou rezando ao mesmo tempo.
Eu estou perguntando para Deus, fala comigo, Senhor. O que eu devo dizer? Senhor, fala comigo. Não é o meu eu, não é a minha conjectura, não é aquilo que eu estou achando, não é o meu achismo. A eleição pressupõe disponibilidade para Deus. Por que só 4 da manhã quando é o Frei Gilson? Por que rezar o terço só 4 da manhã quando é o Frei Gilson? Eu entendo a graça de Deus que passa por esse freio ungido. Ele é o quê? Ele é um dínamos. Ele é um movimento do Espírito Santo para que as pessoas comecem e continuem. E continuem. A disponibilidade é assumir o chamado. Maldito é aquele que negligencia a obra de Deus, de Jeremias 48:10. Então, até hoje, nós não éramos malditos. A partir de hoje, se a gente negligenciar a obra de Deus, podemos ser. A palavra de Deus hoje é uma palavra exortativa, correção, chamada de atenção para aquilo que nós somos. O versículo 3 fala sobre a obra da fé. Versículo 3 diz sobre a obra da fé. E que recordamos sem cessar aos olhos de Deus Pai a atividade da vossa fé. A obras da fé. A palavra que parece lá em grego é pistis. Pistis em grego é fé. Nesse texto está declinado. Pistenos. E o que é pistenos? De pitis, de fé. Entregar algo aos cuidados de alguém. Isso é fé. Quando a gente entrega algo aos cuidados de Deus, entregamos. Está aqui, Senhor. Deus nunca tarda, nunca falha. Nunca. Deus entrega a sua obra àquele que tem zelo, fé e, portanto, faz a experiência dele. Então, fé é você entregar aos cuidados de alguém. Que alguém? Porque fé, você liga diretamente a Deus, mas tem gente que liga a fé em outras coisas. Quando a pessoa diz, tenha fé, você tem que perguntar para a pessoa, em quê? Você está pedindo para eu ter fé em quê? Em quem? Em que pessoa? Em que ser? Em que situação? No acaso? Na sorte? Ou em Jesus de Nazaré? A fé foram confiadas promessas de Deus. Pela fé são confiadas promessas de Deus. Deus nunca fará uma promessa para você sem que você supere ela. Mas precisamos entender por que vocês estão aqui nessa quinta. Chovendo, com dificuldade, olha os bancos vazios, e não está cheio de anjo, porque anjo já é convertido, está vazio mesmo. E as pessoas gostam de dizer, né? Não, mas tem anjo. Não, vai ter bastante anjo quando Jesus chegar aqui. Aí os anjos, e tem anjo sim, os nossos anjos da guarda, mas não estão no banco, né? Por que nós estamos aqui? Porque de alguma forma a sua fé em Cristo foi assumida em seu subconsciente e consciente. A fé é um dom que está em você. Quando te leva a fazer um movimento de, por exemplo, vir aqui, orar, adorar a Deus, rezar, glorificar ao Senhor, cantar, a fé foi assumida em seu subconsciente e consciente. E aí você veio. Quando ela não é assumida, você não vem. Muitas pessoas hoje em chuva falam, hoje eu vou passar quinta-feira. Mas também é a via pelo qual Deus te chama e aguarda de vocês uma resposta. Esta pregação de hoje, Deus destinou para nós.
Não é para aquele que, eu queria tanto que fulano estivesse aqui para ouvir isso. Não, não. Deixa o fulano lá. É para nós, é para você que vai nos assistir. Então perceba, a fé é a via pelo qual Deus te chama e te pede uma resposta. Porque eleito dele você já sabe. No versículo 5 diz o seguinte, vamos rever o que diz o versículo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não foi pregado somente com palavras, mas com grande eficácia, com o poder do Espírito Santo. O evangelho não são apenas palavras motivadoras, não são narrativas ou contos de um homem chamado Jesus. Olha, passou aqui um homem chamado Jesus, aconteceu isso. Não, mas é o próprio Jesus crucificado, morto e ressuscitado. Então essa eleição, ela, entenda você, aquele que te chamou, diz o Papa, que Deus o tenha, Bento XVI. O Papa Bento XVI diz assim, a felicidade que procuras, a felicidade que tens direito, tem nome e rosto, Jesus de Nazaré. Então não é um conto. Esse subconsciente, consciente que a fé me levou a trazer daqui, foi para ouvir a palavra de Deus, que não é um conto, é uma pessoa, é quando a gente adere o Cristo total. O que é o Cristo total? Se alguém um dia te perguntar o Cristo total, você sabe o que é agora. O que é o Cristo total? É Jesus, encarnado, nascido, vivido, passou pela paixão, morreu, e ressuscitou. Esse é o Cristo total. Nascimento até a morte e vida é o Cristo total. Porque todas as ações de Jesus são salvadoras. Então hoje, o Senhor vem nos falar. O que nós pregamos pela força do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que faz com que esse Cristo seja real em minha vida. E de quando em quando, para dizer a todo momento, ele vai me lembrando da minha eleição. Ele me lembra da minha eleição quando eu acordo. Ele me lembra da minha eleição quando eu vou dormir. Ele me lembra da minha eleição quando o alimento está à minha frente. Ele lembra da minha eleição quando passa um necessitado perto de mim. Ele me lembra da minha eleição quando a tentação se aproxima de mim. Ele lembra da minha eleição quando a treva se coloca à minha frente. Quando não na minha vida. Ele me lembra, eu estou contigo todos os momentos. Tudo isso é revelado pelo poder do Espírito Santo. E lá estava escrito dinamei, de dínamos. Dínamos é movimento, é força. Dinamei, Espírito Santo. E o que é isso? É capaz de se mover para trás e para frente. O Espírito Santo é o único da Trindade que pode, porque é próprio dele, ir para trás na tua vida. Por isso que muitas curas e muitas libertações se dão quando nós começamos a rezar desde o momento da concepção até o nascimento. Porque o Espírito Santo ele pode ir lá. Ele consegue, porque ele é atemporal, é claro. Jesus também é atemporal, ele está atemporal porque ele ressuscitou. Mas essa proposição, essa ação é própria do Espírito, que vai lá, naquele momento do estupro, naquele momento que você foi, que passaram a mão em você, naquele momento que você se sentiu completamente suja, naquele momento em que você perdeu alguém, naquela surra que teu pai te deu e tua mãe, naquele momento lá que você sofreu, o Espírito Santo volta e ele consegue curar, ajeitar tudo. O Espírito Santo consegue ir, inclusive, no seu corpo, quando você começou a ser gerado no útero da sua mãe, o Espírito Santo vai lá e cura. Eu já vi curas maravilhosas acontecer.
de pessoas que tinham doenças que não saravam. E quando nós começamos a rezar, pedindo ao Espírito Santo que fosse lá no momento, quando o pulmão da pessoa estava sendo então ali gerado, criado, feito pela natureza, mas em algum momento daquele pulmão houve, Senhor, ali algo que deu errado. O Espírito Santo vai lá e você vê a pessoa começando a respirar, e a pessoa olhava para mim e dizia: consigo respirar, estou conseguindo respirar, diácono. E eu orando, consigo respirar, diácono. Olha aí, o Espírito Santo é aquele que vai para trás e entra na sua história. Naquele momento traumático, ele te cura. Por quê? Porque você é um eleito de Deus. O Espírito Santo é aquele que age no hoje, no direcionamento certo, quando nós permitimos que ele age. Eu volto a dizer a vocês, e é verdade isso na minha vida, gente, podem acreditar. Eu não dou um passo sem perguntar a Deus o que eu faço. Claro, nas coisas cotidianas, vou na padaria, não vou perguntar para o Espírito Santo. Também o Espírito Santo tem mais o que fazer, né? Você não sabe, você vai na padaria comprar pão. Em decisões, o que eu faço, Senhor? Quando eu não sei, quando Deus não me responde, que às vezes não me responde, eu chamo meus irmãos de fraternidade para rezar por mim sobre tal situação. E vem a resposta. O Deus que direciona nossos caminhos. Por quê? Porque eu não posso mais viver do jeito que eu quero. Eu tenho que viver como um eleito e eleita de Deus. O problema é que a gente tem pressa, né, na resposta. A gente está naquele salmo: apressa-te, Senhor, em me ouvir. O Espírito Santo é aquele que vai para o futuro, na providência escatológica. O escatom é as coisas do futuro. Na providência escatológica. Então perceba que Deus, Ele sempre está no comando daquele que quer ser comandado por Ele. Ele é o camarada do leme. Ele é aquele que segura o leme. Ele é aquele que vê de longe o iceberg. Você não vai bater, você não vai se afogar. Em marido e mulher, tem que colocar o seu casamento, o leme tem que estar na mão do Espírito Santo. Se não tiver, sabe o que sobra? Jack, Rose. E aí, igual o Titanic, vão ali morrendo afogados. Lembrou do Titanic, irmão? Lembrou da cena do Jack? Morreu o bichinho, deixou ela viver, você vê? Aquele Jack, vou te falar, ele é um eleito. O poder do Espírito Santo exerce autoridade e controle sobre o destino. Está lá no grego. Pistes e dinamos. Então, pistes é a fé. Dínamo é a fé que o Espírito Santo move, ele que move a tua fé. Esse dínamos, essa força do Espírito, é aquele que exerce o controle do destino. Ou colocamos o nosso destino na mão do Espírito Santo, ou o nosso destino fica sem controle. Você não sabe, vamos lá, você não sabe o que o outro pensa, você não sabe aquele que se aproxima de você, o que ele deseja de você realmente. Você não sabe o que seu chefe realmente pensa de você. Você não sabe, porque pensamento, ele está lacrado pela alma. A alma é que gera o psique. Então está lacrado, você não sabe. Você não sabe o que o outro realmente está pensando, você não sabe. Quando você coloca o Espírito Santo no leme, então ele exerce autoridade e controle do seu destino. Você pede, e aí quando você fica íntimo do Espírito Santo, você pede, e é triste o que eu vou falar agora, gente. É muito triste, de verdade é triste. Porque é triste, você não tem como falar de um jeito que você falaria para uma pessoa.
Você reza, aí você pede a Deus, Deus fala para você em oração, e você sabe, não vou te dar. Se uma pessoa fala, não vou te dar, você fala, nossa, por quê? Como é que você fala, nossa, por quê para Deus? Aí você fica assim, você ouviu o não de Deus, aí você fica. Então, Senhor, humildemente, queria saber o que o Senhor fala para mim, que vai acontecer então, e o que eu peço agora? Porque ele já falou não para você, Deus falou várias vezes não para mim. Não, você não vai fazer, eu não vou te dar, não. E aí, mais essa autoridade, esse controle do meu destino, eu fico em paz, porque se é não, é porque algo ruim pode acontecer comigo. O Espírito Santo, então, é aquele que é capaz de mover-se e conduz o hoje para uma amanhã segura. Isso é viver a eleição. Porque, veja lá, o versículo 5 diz, por amor a vós. É sempre por amor. É o próprio Deus que age. E se é por amor, logo é pela ação do Espírito. Porque Santo Agostinho nos ensina, vamos lá, Deus é o amante. Amante não é o que tem outra mulher. Amante é aquele que ama. Deus é amante. O Filho é o amado. E o Espírito é o amor do Pai, do Filho e do Filho para o Pai. Por isso que a palavra diz, se você pecar contra o Pai, tem perdão. Contra o Filho também. Mas se você pecar contra o amor do Pai para o Filho, não tem perdão. Diácono, pelo amor de Deus, me diga o que é pecar contra o Espírito. Se você pecar contra o Espírito, nós não teremos salvação. E o que é? Quando eu bloqueio. Então vamos lá, você está no hospital, eu vou lá te visitar e digo, não meu filho, porque Deus pode. Aí você diz, nem Deus pode, pronto, pecou contra o Espírito. Ou, quando alguém cai no chão e você estende a mão e diz, sai Satanás, é uma ação do Espírito Santo. Ou quando é uma ação demoníaca, você diz, ó Espírito, vai mesmo ungindo, você pecou contra o Espírito. Então, se a pessoa cair, melhor não falar nada, para não pecar contra o Espírito. Então, não impeça Deus de agir. Não diga que Deus não pode, porque isso é pecar contra o Espírito. Deus não pode fazer isso. Pode, Ele pode. Ele pode sim. Quando chegar a tribulação, o Espírito Santo nos guia em minha decisão e faço de minhas trevas o quê? Uma treva que nos auxilia para a vitória. Opa, chegamos a um momento aqui. Tem 2 tipos de você passar a treva na tua vida. Se a treva chegou na tua vida. O que é a treva? Todas as coisas ruins que acontecem com você. Como é que você age com a treva? Tem 2 formas. Se você encara essa treva como caos, do grego caos, é quando está tudo descontrolado. Tudo fora de lugar, você não tem controle, você não consegue, você não pensa, você não consegue colocar um pensamento em ordem, está tudo em caos, está escuro, você não vê uma saída, você já fica angustiado, você chora, você não sabe o que fazer, caos. Ou a treva vem e você faz dela niktos, do grego. Niktos também é treva, mas não é caos. Niktos é o quê? A treva que nos auxilia para a vitória. Eu estou dentro da treva e essa treva eu ou faço ela caos ou niktos. Então não, caos eu não quero. Fazerei dela niktos. Então o que eu faço? Me ajoelho. E começo a perguntar a Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso, Senhor? Porque eu estou passando por isso. O que o Senhor quer? Me ilumine, Senhor, para entender, para que eu
passe por essa treva e aprenda. E essa treva lançada por coisas erradas que eu fiz, ou por permissão sua, que o demônio tenha me atingido, Senhor, me ajuda para que eu possa entender como eu devo crescer nessa treva. Então, Senhor, me ajude. Aí, Niktos, que é uma treva que me auxilia na vitória. Se é demoníaca, o demônio passa a ser servo de Deus, e ele já sabe que ele é perdido, porque você vai passar por essa treva, você vai aprender com ela e não vai entrar em estado de caos. Se é algo do destino, algo que aconteceu, você também vai aprender com ela. Porque Deus te dará o direcionamento para você aprender com a treva. Quando Deus permite que o demônio atinja uma pessoa, porque o demônio só entra numa pessoa se Deus permitir. Ele não entra porque eu quero entrar. Deus permite. Ele só faz aquilo que Deus permite. Aí a gente fica assim, né, estupefato. Por que Deus permite essas coisas? Para tirar um bem maior, para que você transforme essa dimensão de treva, não deixe ser caos. Niktos, uma treva que me auxilia para a vitória. E eu passo por ela. Eu sinto a dor, mas eu estou com o meu joelho dobrado. E eu digo, Senhor, me ensina com essa treva. Que essa treva, esse momento de treva, de escuridão, não se transforme em desespero, senão vai para o caos, mas que eu possa enxergar o que o Senhor quer que eu realmente aprenda com isso. Por isso devemos reconhecer em nós nossos erros, os porquês desse estado que me encontro e deixar o Espírito Santo me transformar. Olha o eleito. Você pensa que é fácil ser? Todo mundo quer ser. Todos nós queremos ser. Um São Francisco de Assis, um São Padre Pio, uma Santa Teresa d'Ávila. Todo mundo quer ser um santo, mas não querem passar por ela. Santo Agostinho, se você nunca leu, leia. A noite escura. Quando ele fala da noite escura, Niktos, ele pega aquela noite escura e deixa com que aquela noite escura transforme a vida dele. Deus está me ensinando aqui. Então, demônio, então treva, então dificuldade, então desespero, você é meu servo, você é servo de Deus e vai me ensinar. Eu não vou cair na tua no caos. É eleição. É a eleição de Deus. Aquilo que de fato penso, faço, por onde passo, deixo o rastro de Deus quando estou em treva, ou caos, rastro do demônio. Por onde nós passamos, eu quero que você analise agora a tua vida. Você tem deixado rastros de Deus ou do demônio? Porque se você deixa, por onde você passa, destruição, significa que todas as vezes que você está em caos, você permite que o caos te engula. Se você olha e em treva, você deixa rastro de Deus, a tua treva virou Niktos. É uma barata, sabe? Porque nós que somos teólogos, a gente olha alguns filmes, é excelente. Assiste Lanterna Verde, você vai entender. É verdade, assiste Lanterna Verde. O filme Lanterna Verde. Você vai ver que ele vai ter que degladiar com alguém que é o medo. Assista Lanterna Verde. Você vai ver lá claramente Niktos, caos e Niktos. E você vai ver que ele vence. Quando você tem certeza pelo Espírito que você pode transformar caos em Niktos, a treva que existe para ser sua serva faz com que você vença. Quando ela acaba, você está com a coroa da vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê lugar a Deus. Que hoje você possa dar lugar a Deus. Porque Jesus no Getsemane,
E a palavra de Paulo hoje diz: porque fosses meus imitadores, nossos imitadores de Cristo. Lá no Getsemane, Jesus estava, eu pergunto a vocês agora, em caos ou em nictose? Ele mostra o caos primeiro. Ele diz o quê? Lá na Santa Ceia ele diz: minha alma está aflita até a morte. Caos. Aí ele vai para o Getsemane e o caos continua. Ele diz para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Está complicado. Aí ele entra em nictose, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Viu? De caos, Jesus transformou em uma treva que deu a ele o quê? A vitória. Fechemos nossos olhos. E vamos agora pedir a esse Jesus que virá no meio de nós, que Ele transforme nosso caos em uma treva que nos dá vitória. Agora você sabe agora como vencer o caos. Não deixe que Ele transforme a tua vida. Transforme-o em uma treva que te dá a vitória. Transforme essa treva em sua serva. Porque Deus te dá a vitória sobre ela. Ela vem para te ensinar. Ela vem para te lapidar. Ela vem para verdadeiramente te encher de uma força sobrenatural. Pense na tua vida agora. Como anda a tua vida? Como é que está a tua vida? Pense em todas as situações de treva.